Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5, 5 jogos pré-analisados para o próximo sábado, sabadão, dia 3 de fevereiro. E antes de darmos início às nossas análises, eu venho por meio deste pedir a colaboração e a participação de todos vocês. Se inscreve lá no canal se não é inscrito, deixa o like, feedback, dá aquela moral, aquele incentivo, aquela crítica construtiva, aquela opinião, aquela sugestão, é muito válida. Mas antes de darmos início, vamos fazer aqui um resumo rápido e objetivo do que de fato aconteceu hoje, sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Infelizmente, após aquele empate do Borussia Dortmund fora de casa hoje, frente à equipe do Heidenheim, a gente acabou quebrando a tripa do dia. Dependia apenas da vitória do Borussia. Um golzinho ali, resolveria tudo, mas decepcionou hoje muito. Um jogo com grande probabilidade de mais de 1,5 e até mesmo de ambas marcas. Acabou quebrando aí as nossas investidas aí nesse mercado de aposta, em especial nessa vitória do Borussia Dortmund. Mas bola para frente, a gente tem que ter maturidade para saber absorver certos acontecimentos iredes como este aí na vitória que não aconteceu do Borussia Dortmund. Vamos para o que interessa. Amanhã é sabadão, dia 3, dia de saber quem é quem. Tanto no que diz respeito aos times com potencial e estão brigando por algo de valor, seja classificação ou título, como também no que diz respeito àqueles que se dizem, seguidores fiéis. Vamos saber realmente quem é quem amanhã, Hora de separar as crianças dos homens dos meninos. Vamos para o que interessa. Championship, segunda divisão do campeonato inglês. Meio-dia, a bola rola para Stoke e Leicester. O Stoke é o 19º com 32 pontos. E a equipe do Leicester é o líder absoluto com 69 pontos, seguido do Leeds, que está na segunda posição com 60 pontos. A equipe do Leicester não perde há 3 jogos e fora de casa venceu 4 dos últimos 6, foram 4 vitórias, um empate, uma derrota. Vive uma grande temporada e tudo indica que vai ser o campeão aí dessa Championship. 4 vitórias, um empate, uma derrota, marcou 12 gols e sofreu 9 no que diz respeito aos últimos 6 jogos, uma média positiva de 2 e uma média negativa de 1 para 1,5. Mas a situação é o seguinte, o Leicester é favorito, vem uma arrancada muito grande aí em busca desse título, vai enfrentar um adversário que vem de 2 derrotas e venceu apenas um jogo nos últimos 6 e para piorar a situação, não sabe o que é vencer a 8 jogos dentro do seu domínio, 4 derrotas e 4 empates, marcou apenas 4 gols, um ataque modesto, abaixo da média e sofreu 11, com uma média negativa de 1,5 contra o partida. E uma observação, desses 8 jogos, a equipe do Stoke não marcou gols em 5, um ataque pobre, um ataque pouco eficiente. No confronto direto, não sabe o que é derrotar a equipe do Leicester a 9 jogos, com 5 derrotas e 4 empates. Então, o favoritismo aqui do Leicester, a única coisa que me deixa um tanto quanto ressabiado aqui é essa diferença de pontos do Leicester. Ou seja, em caso de derrota amanhã, não vai mudar muita coisa, Até porque a equipe está com 9 pontos de diferença do segundo colocado, que é o Leicester, mas não pode vacilar. É um momento, é um jogo aí com grande probabilidade do Leicester se consolidar cada vez mais nessa liderança aí e, consequentemente, na concretização desse título. Então, vencendo amanhã, iria para 12 pontos de diferença e ficaria numa situação muito mais confortável. Eu acredito que o Leicester não vai querer desperdiçar essa oportunidade de se distanciar ainda mais e ver a cada jogo esse título e essa sua condição aí de participante da elite do futebol inglês do ano que vem, mais consolidada ainda. A cada vitória, isso vai só se fortalecendo. E é isso que eu espero amanhã, que todos nós esperamos, que o Leicester não decepcione, até porque ele já nos proporcionou muitos greens. Confronto direto fora de casa, os últimos 6 jogos foram 3 vitórias e 3 empates do Leicester, marcou 12 gols, 13 gols, melhor dizendo, sofreu 7. Uma média positiva de 2 e negativa de 1. Em 4 desses 6 últimos jogos, confronto direto fora de casa, houve o ambas marca. E nos últimos 12 jogos fora, em 11, ele sofreu gol. Então é um jogo que marca muito o que diz respeito ao mercado de mais de 1,5 gol. Nos últimos 12 fora, em 11, ele sofreu gol. Ou seja, um jogo com grande probabilidade até mesmo de ambas marcas. Mas, a princípio, eu indico mais de 1,5 gol. Se forem na vitória do Leicester, do empate anula, não faz mal a ninguém. Probabilidade de placar exato, Stoke 1, Leicester 3 ou mais de 1,5 gol no bilhete. Agora, saindo da Championship inglesa, segunda divisão, partindo direto para a Turquia, rodada 24, Liga da Turquia, jogão de bola, esse jogo promete.
A equipe do Fenerbahçe na segunda posição visita a equipe do Antalyaspor, que está invicto a 7 jogos. O Fenerbahçe está com 60 pontos e o Galatasaray, que venceu hoje, está com 63. O Fenerbahçe vencendo amanhã empata, né? Fica 63 contra 63 e o campeonato fica mais quente ainda. Eu acredito nessa vitória do Fenerbahçe, mas não vai ser nada fácil. Jogo pegado, jogo que promete, jogo para quem tem nervo de aço. O terceiro colocado é o Trabzonspor com 37 pontos. E a equipe do Antalyaspor está na sexta posição com 34 pontos. Então, uma vitória amanhã, ela empataria em número de pontos com o Trabzonspor, que está na terceira posição com 37 pontos, lutando aí por uma vaga, né, pela classificação aí, melhor dizendo, a fase de grupo da Liga Europa. Então, esse jogo promete muito, jogo de 6 pontos. A equipe do Antalyaspor, repito, está invicta a 7 jogos, 3 vitórias, 4 empates, perdeu apenas um jogo nos últimos 18. Olha a sequência de jogos positivos aí da equipe do Antalyaspor. Uma derrota apenas nos últimos 18 jogos. É muita coisa. A equipe vive um grande momento. Como mandante, não perde há 12 jogos. Defende a invencibilidade aí grande, extensa. 8 vitórias e 4 empates. Marcou 23 gols, o que dá uma média positiva de 2 gols por partida, ataque over. E uma defesa sólida, sofreu apenas 8 gols nos últimos 12 jogos como mandante. Adversário indigesto para a equipe do Fenerbahçe amanhã, vai ter que jogar muita bola se quiser derrotar o Antalyaspor fora de casa. No confronto direto, jogos aleatórios, a equipe não derrota o Fenerbahçe e a história muda. A equipe do Antalyaspor não derrota o Fenerbahçe 9 jogos, são 3 empates e 6 derrotas. Em 6 desses 9 jogos, houve o famoso ambas marcas e em todos eles houve um mais de 1,5 gol. Então é um jogo para a gente buscar o mais de 1,5 gol, tem grande valor. O ambas marcas também, pelos números de ambos, pela necessidade também do Fenerbahçe de querer vencer e empatar em número de pontos com o Galatasaray, que está na primeira colocação. E todos os números que eu passei aqui, grau de aproveitamento das duas equipes, dá um grande valor, né, uma grande perspectiva e uma grande probabilidade aí de ambas marcas e o mais de 1,5 gol no bilhete. Probabilidade de placar exato, Antalyaspor 1, Fenerbahçe 2. Agora vamos para o terceiro jogo, né? Agora, direto da Suíça, Superliga, rodada 22. Esse jogo acontece às 2 horas da tarde. Lausanne, 11º com 21 pontos, penúltimo colocado, enfrentando, recebendo o Young Boys, que é o líder absoluto com 44 pontos, seguido do segundo, que é o Servette, com 38. Lembrando, a equipe do Lausanne não vence há 3 jogos. Em casa, nos últimos 6 jogos, foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou apenas 7 gols, um ataque modesto e sofreu 4. Como mandante nos últimos 6 jogos, a defesa se comportou bem. Mas terá pela frente o Young Boys, que vem embalado, goleada para cima da equipe do Everdon, 5-1, e venceu 6 dos últimos 7 jogos até o presente momento. Adversário dificílimo, o Lausanne terá pela frente, que é o Young Boys, líder absoluto. Confronto direto, 16 jogos de invencibilidade do Young Boys, 13 vitórias, supremacia absurda e 3 empates. Nos últimos 6 jogos fora de casa, ainda na condição aí de confronto direto, a equipe do Young Boys venceu 5, empatou 1, e em 5 desses jogos aí, dos 6, né, melhor dizendo, houve ambas marcas. Marcou 24 gols e sofreu 7, o que deu uma média positiva de 4 gols pró por partida e 1 negativo. O que esperar desse jogo amanhã? Vitória do Young Boys, essa vitória seca me agrada muito, e o mais de 2,5 gols também tem muito valor. Probabilidade de placar exato, Lausanne 1 e Young Boys 3. Beleza, pessoal? Esses são 1, 2, 3 jogos já pré-analisados. Agora vamos por quarto jogo, jogão de bola. Esse jogo acontece às 2h30 da tarde, Sheffield e Aston Villa, campeonato inglês, Premier League, rodada 23. O Sheffield, que é o 20º colocado com 10 pontos, 3 jogos sem saber o que é vencer, perdeu 5 dos últimos 8 jogos e venceu apenas 1. Uma temporada muito ruim do Sheffield, e recebe o Aston Villa, né, que andou vacilando, poderia estar numa situação um pouco melhor, 5º colocado com 43 pontos, lembrando, o Tottenham é o 4º colocado com 43 pontos. Empatados aí em número de pontos, mas separados no critério de desempate. Então, caso o Aston Villa vença amanhã, ele vem de derrota, óbvio. A gente sabe, né? Perdeu para o Newcastle 3-1 no último final de semana. Essa derrota acabou atrapalhando os planos do Aston Villa de ficar numa situação melhor na tabela de classificação. E em caso de vitória amanhã, ele empata com o Tottenham e aí vai embolar de vez aí essa luta por uma dessas 4 vagas aí, em especial a 4ª vaga. Em compensação, ele perdeu apenas um jogo nos últimos 8 como visitante, ou seja, se mostrou um visitante até mesmo com números positivos. 6 jogos fora de casa, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Esse número de empate acabou incomodando. 6 gols marcados, 5 sofridos, um ataque razoável, um ataque modesto, um gol
positivo, uma defesa também com gol negativo, o jogo no que diz respeito aos últimos 6. Eu espero amanhã uma vitória do Aston Villa. Eu vou dar essa moral para o Aston Villa, tem se mostrado um time safado, a realidade é essa, mas o Sheffield tem números muito inferiores, né? No confronto direto, jogos aleatórios, 2 vitórias do Sheffield, 3 empates e uma derrota, né? Levou a melhor aqui nesse confronto direto no que diz respeito a esses 6 últimos jogos entre eles. Mas ainda assim eu acredito na vitória do Aston Villa, a probabilidade de placar exato, Sheffield 0, Aston Villa 2, ou mais de 1,5 gols no bilhete. Essa vitória do Aston Villa com um empate anula também tem valor. E ainda assim eu acredito nessa vitória do Aston Villa, vou dar essa moral para o Aston Villa amanhã, 2-0 fora de casa para cima do Sheffield. Agora para fechar o top 5, Clássico Mineiro, esse jogo também promete, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Jogão de bola, o Atlético que é o primeiro, né, do grupo B com 3 pontos e a equipe do Cruzeiro é o segundo do grupo A com 4 pontos. O Atlético estreou com derrota, né, para a Patrocinense, fora de casa 2-1, depois se recuperou e goleou a equipe do Democrata em casa por 4-0. Já o Cruzeiro estreou com vitória fora de casa, 2-1 para cima do Vila Nova e na sequência empatou 1-1 com o Atlético em casa. O que esperar desse jogo amanhã? Vitória do Atlético Mineiro, com empate anula também, eu acredito que tem grande valor. Não acredito que o Atlético vá perder novamente, lembrando a última derrota do Atlético foi justamente para a equipe do Cruzeiro, 1-0. E amanhã será jogo de torcida única. Devido aos casos de violência, de mau comportamento no último clássico, a federação resolveu aderir aí ao torcida única aí. Infelizmente, os torcedores não se comportam e aí quem paga é os times, né? A realidade é essa. Até porque o Cruzeiro poderia ter o apoio da sua torcida amanhã, algo que não vai acontecer. Em casa, nos últimos 6 jogos, a equipe do Atlético continua invicta. Marcou 16 gols, uma média aí de 2,5 gols próprio partido e sofreu apenas 3, uma defesa sólida como mandante, hein? É brincadeira, sua última derrota, repito, foi para o Cruzeiro, 1-0 pela 28ª rodada do Brasileirão de 2023, esse jogo aconteceu em outubro. Nos últimos 6 jogos, o Galo venceu 3 vezes e perdeu 2. Confronto direto em casa, nos últimos 6 jogos, o Galo venceu 5 vezes e perdeu 1, marcou 11 gols e sofreu 4. Confronto direto, como mandante, o Galo acabou levando a melhor, né? 5 vitórias e 1 derrota. Já em jogos aleatórios aí, o Galo venceu 3 vezes e perdeu 2. Mas como mandante, ele exerce uma vantagem interessante aqui, com 5 vitórias e apenas 1 derrota. Já o Cruzeiro defende invencibilidade de 8 jogos. Porém, empatou 5 vezes. Foram 3 vitórias, 5 empates, marcou 9 gols, uma média aí positiva de 1 gol por partida e sofreu 6, uma média um pouco abaixo de 1 gol negativo. Já fora de casa, a equipe não perde há 4 jogos com 3 vitórias e 1 empate, um ataque também modesto, 4 gols marcados e 1 sofrido, a defesa também tem se comportado bem, não é um time que anda tomando muito gols, mas também não é um ataque assim tão voraz. Já pelo lado do Atlético, o seu ataque e o seu elenco é muito mais capacitado, muito mais qualidade. E eu acredito que desta vez o Atlético dará o troco. Probabilidade de placar exata é um jogo com cara de 2-1, né? É bem verdade que a maioria dos sites aí eu acredito que está botando um 2-1. Mas eu vou ser mais otimista, 2-0 para o Atlético, ou simplesmente casa vence, empate anula. Não acredito novamente numa derrota do Atlético. O mais de 1,5 gol também tem muito valor. Esse é ambas marcas, pessoal. Quem quiser entrar, eu deixo por ao vivo, viu? Vai que de repente o Atlético sai na frente e o Cruzeiro sai na frente, o Atlético tem que buscar o resultado. Como é uma equipe mais capacitada, mais qualificada, com todo respeito ao Cruzeiro, eu vejo mais interessante buscar esse ambas, caso isso aconteça no ao vivo. Na pré-live, essa vitória seca com empate anula, eu julgo que tem muito mais valor. Fechou o top 5, 5 jogos pré-analisados para amanhã, sabadão, dia 3 de fevereiro, lembrando, dia de separar os homens das crianças, beleza, pessoal? Se você não é inscrito, se está assistindo o vídeo, o conteúdo pela primeira vez, se inscreve, deixa o like, feedback. Se já é inscrito, continua prestigiando. Além desses 5 jogos, né, pré-analisados, que dá para formatar aqui uma tripa do dia, eu vou também elaborar um top 5, entendeu? E um super 6 para amanhã, além da tripa do dia, a tripa promissora, 2 bilhetes prontos e algumas probabilidades de placares exatos. Beleza, pessoal? Boa noite a todos, fique com Deus e até a próxima.